Amém. Graça e paz, igreja. Quantos estão felizes com Cristo? Como eu sempre digo, você está no melhor lugar do planeta Terra. Porque o melhor lugar onde você pode estar é na presença do Senhor. Estou diante de homens e mulheres que invocam um Deus vivo. Então creia que Deus está neste lugar. Se você crê, aplauda Jesus, que é digno de honra, glória e louvor. Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Bom, estou muito feliz de estar aqui à noite, junto com os irmãos. Para mim é sempre prazeroso, é muita felicidade no meu coração de estar cooperando nesta casa, junto com o pastor Domingos, pastora Sônia, junto com os pastores que estão aqui presentes. Meu Deus, que festa linda! Estou acompanhando pelas redes sociais, sexta-feira de festa, sábado de festa, e hoje essa festa continua. Quantos creem? E eu creio que Deus já está falando ao teu coração. Ele trouxe uma mensagem no teu coração na sexta-feira, Ele trouxe uma mensagem no sábado, e hoje Ele também está trazendo uma mensagem para completar a obra que Deus tem na sua vida. Você sabia que você foi chamado para a obra de Deus? Você sabia que a sua vida tem um propósito em Deus? Então repita comigo: a minha vida tem um propósito em Deus. Eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha, nessa casa aqui vocês estão de parabéns. Pastor Domingos e pastora Sônia são pastores que cuidam do rebanho com muita excelência. E eu sei disso, muito obrigado, que eu participo das reuniões com os pastores, o quanto pastor Domingos e pastora Sônia são dedicados. Então valorize, abrace, guarde esses pastores com muito amor e carinho no coração de vocês, porque é bênção de Deus neste lugar. Vocês receberam um presente enorme, que é esse casal que está aqui. Amém? Quero compartilhar a palavra contigo. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Balança a mão aí. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. A minha palavra tem muito a ver com o que está escrito ali: ganhar, consolidar, treinar e enviar. E eu creio que Deus está levantando homens e mulheres que vão tocar aqui as multidões. Eu só ouvi um pouco de amém. O que está acontecendo? Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres aqui que vão tocar multidões. Aleluia, glória a Deus. Então essa palavra é para você. Olha para quem está do teu lado e fala assim: então essa palavra é para você, que vai tocar as multidões. Amém? Glória a Deus, aleluia. Marcos capítulo de número 6, versículo de número 7 a seguir. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até que vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Versículo de número 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Amém? Agora eu vou precisar do silêncio e a atenção dos irmãos,
Nós vamos colocar um vídeo, um filme aqui bem curto, então esteja atento. Multimídia, fica bem atento no vídeo e no áudio. Eu falo isso porque lá na igreja eu falo assim, gente, cuidado aí com o áudio e com o vídeo, para que saiam juntos, amém? Então, pode colocar o filme, vamos assistir, e aí a gente continua a palavra. Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosemary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam, todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é o que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora.
Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançado! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Barlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São os gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você tá ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? 3, 2, 1, vai já! Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Barlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu puxo você! Quente! Mamãe, está indo! Por favor! Por favor! Quente!
salvação de almas. A Igreja de Jesus Cristo não é um barco de brasileiros, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Lance os teus botes. Vidas estão perecendo lá fora. Vidas estão morrendo. Assim como o Jack, ele mergulhou de cabeça. Por que Deus te trouxe essa noite? Para ouvir essa mensagem. Ele te trouxe aqui essa noite para ouvir essa mensagem, porque Ele quer fazer você, homem, mulher, jovens, aqueles que vão lançar os botes, aqueles que vão alcançar aqueles que estão perecendo lá fora, dentro de um mar agitado. Ele quer usar a sua vida. Você pode dizer amém? Quando eu assisto esse vídeo, eu fico muito impactado, porque como um pastor me leva a pensar, o que nós estamos fazendo como igreja? Às vezes estamos acostumados com a música, com o ar-condicionado, com as cadeiras acolchoadas, as poltronas. Tudo isso é muito bom, mas melhor ainda é alcançar o perdido que está lá fora. Lucas capítulo 19 declara: porque o Filho do Homem veio senão somente para buscar e salvar o que se havia perdido. Se essa foi a missão do Filho de Deus, essa também precisa ser a minha missão e a tua missão: buscar e salvar aquele que está perdido. Você pode dizer amém? Nesse vídeo que nós assistimos, um vídeo de um grande navio. Na verdade, esse grande navio representa a igreja, a estrutura. E muitas vezes nós estamos acomodados dentro dessa estrutura. Muitas vezes os pastores ficam com uma agenda apertada porque precisa fazer eventos. Porque se não fazer eventos, as pessoas não vêm participar. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus não veio para fazer eventos. Não sou contra, nós fazemos muitos eventos na igreja, mas nós precisamos entender que o propósito de Cristo foi ganhar, consolidar, treinar e enviar. Quando você pega os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estuda a vida de Jesus, o ministério dele, você vai ver que ele estava empenhado em ganhar, consolidar, treinar e enviar. Se nós somos cristãos, e essa palavra quer dizer pequenos Cristo, somos semelhantes a Ele, procuramos ser, deveríamos então estarmos empenhados, a nossa vida, nós deveríamos estar empenhados com um propósito de alcançar e de ganhar aqueles que estão perdidos lá fora. Porque o nosso Jesus, aquele que entregou a vida por nós, veio para salvar e buscar o que se havia perdido. E Ele quer usar eu e você para alcançar as vidas que estão perecendo. Amém? Aonde está a igreja do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cantaram aqui que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O Coliseu não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Quando você estuda a história e entende isso, meu Deus, homens, famílias sendo oferecidos dentro de uma arena para serem devorados por leões, homens e mulheres que foram incendiados ainda vivos como tochas humanas, cantando, glorificando o nome de Deus. Até que isso teve um efeito contrário, porque quem estava na plateia começava a dizer: eu quero o Deus que eles estão servindo. Eu quero esse Deus também na minha vida, eu preciso desse Deus. Mas hoje, muitas vezes, não é o Coliseu que está parando a igreja, simplesmente as redes sociais. Então nós precisamos voltar para o propósito da palavra de Deus. E o propósito da palavra de Deus, o propósito da missão de Jesus é ganhar,
consolidar, treinar e enviar. Amados, nesse texto que eu li para os irmãos, você percebendo aqui que Jesus enviou de 2 em 2. Jesus, ele capacita os discípulos para irem de 2 em 2. E aonde? Enviou eles para ir para uma casa. Repita comigo, casa. Jesus envia os discípulos, os 12, de 2 em 2 para ir em casa. Interessante que ele não enviou para ir pregar numa grande conferência. Fala, olha, agora eu capacitei vocês, os 12 estão aqui preparados, vocês 2 vão para o Japão numa conferência, vocês 2 vão para os Estados Unidos, vocês 2 vão para a Europa, nas grandes conferências vocês vão pregar e terá uma multidão para aplaudi-los. Foi em pequenas casas. E aí a gente tem que voltar para o Evangelho, porque muitas vezes esse Evangelho, principalmente que a gente vê na internet, ele vai corrompendo, ele vai misturando as coisas, porque a gente escuta tanto falar de network. E aí então a gente fica preocupado com o network, com a nossa rede de relacionamento, da visibilidade que eu preciso ter. Nós aprendemos que precisamos sentar na mesa de quem é maior do que nós para aprendermos, para crescer também. Mas Jesus, ele sentava na mesa dos publicanos e dos pecadores. O que nós precisamos como igreja é sentar na mesa daquele que está preso nas drogas. Nós precisamos sentar na mesa daquele que está querendo tirar a própria vida. Nós precisamos sentar na mesa com aquele que está perdendo o casamento dele. Foi isso que Jesus fez. Ele não fez o network. Ele não falou para os discípulos, olha, eu vou para o templo, eu vou sentar hoje com os rabinos. Eu vou hoje conversar com o rei Herodes, temos que acertar alguns detalhes. Não. Ele estava no meio da multidão. Ele estava de casa em casa. E enviou os discípulos também para ir de casa em casa. Vão lá, preguem a palavra, falem de mim. Então as pessoas que me recebem naquela casa, trabalhem naquela casa, deixam um líder naquele lugar e vai para outra casa, e vai para outra casa, e vai para outra casa, e vai para outra casa. Ou seja, bote de salvação, pequenos barcos, salvando pessoas que estão se perdendo. Façam isso. Por que nós entendemos então diferente? Por que nós muitas vezes entendemos que pregar e fazer a obra é só o microfone na mão? É muito mais do que isso. Às vezes a gente pensa, o que é uma grande obra de Deus? A grande obra de Deus é quando você estende a mão para aquele que está perdido lá fora, porque aquele que está perdido lá fora também é alvo do amor de Deus. E é importante para o Senhor Jesus, e se é importante para Ele, também precisa ser importante para nós. Aleluia, glória a Deus pela vida dos irmãos que estão me ajudando a pregar nessa noite, que estão dizendo um glória a Deus, um aleluia, glória a Deus. Então que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa estar trabalhando no teu coração e quebrando fortalezas, quebrando estruturas. E que você possa voltar para o Evangelho genuíno, que você possa voltar para esta palavra e que vidas possam queimar no teu coração, que você possa ter paixão por almas, paixão por vidas que estão perecendo lá fora. Que Deus possa te usar com poder e autoridade. Pede-me e te darei as nações por herança. Que você possa falar assim, Senhor, dai-me filhos espirituais, senão eu morro, dai-me filhos espirituais. Eu lembro que uma vez, no ano de, glória a Deus, no ano de 2009, eu fiz essa oração, dai-me filhos. Dai-me filhos. Eu lembro do culto, eu sentei, ajoelhei e comecei a pedir, dai-me filhos espirituais. Está a igreja lá agora. Um monte de vidas. Glória a Deus, estou feliz por estar fazendo a obra de Deus e deixar um legado aqui nesta terra. Mas é importante que você se comprometa com esta palavra. Jesus estava enviando de casa em casa.
Amém? A casa, ela é extensão desta igreja. A sua casa, o teu trabalho, a tua faculdade é a extensão desta igreja, que é uma grande embarcação. Eu estava falando numa escola, na nossa escola ministerial, há uns 2 domingos atrás, eu falei para os irmãos, falei assim, pensa, quem já viu aquelas carretas enormes, chamado carretas 9 eixos? Aquele mundo de carreta. Você está andando na estrada, a hora que você vai ultrapassar, você pensa 2 vezes. 25 metros de carreta, enorme, enorme. Aí eu falei para eles, a igreja aqui, imagina essa carreta e eu estou no volante dessa carreta. Estou aqui conduzindo essa carreta. Essa carreta, ela entra lá na sua rua. Você que está aqui, pensa, essa carreta enorme, ela entra lá na sua rua. E se ela entrar lá na sua rua, ela consegue sair? Aí eu falei assim para os irmãos, mas e um saveiro? Um Pampa, quem é mais antigo aí? Uma S10, consegue entrar e sair lá na sua rua? Assim são os grupos pequenos. As células, elas conseguem ir dentro de bairros, elas conseguem ir em ruas, elas conseguem ir em praças, que muitas vezes a carreta de 9 eixos, a igreja, a estrutura da igreja não consegue chegar. Então é importante que todos nós possamos entender esse trabalho, porque aí então, vidas que estão longe, vidas que estão distantes, nós vamos alcançar. Em nome do Senhor Jesus, vão ouvir a palavra de Deus, vão se converter, serão transformadas através do teu testemunho e do teu posicionamento. Porque assim como o Jack, você decidiu pular de cabeça para salvar as vidas que estão perecendo. Amém? Muitas vezes nós pensamos assim, mas não estou preparado, pastor. Ainda tenho que ser preparado, ainda estou em treinamento. Eu falei na escola ministerial, até quando vai o seu treinamento? Porque às vezes você já está 10, 20, 30 anos na igreja, até quando vai o seu tratamento? O seu treinamento? Porque para quem não tem nada, o pouco que você tem é muito. Para você que está ouvindo a palavra nessa noite, para quem não tem nada lá fora, o que você já tem é muito. E pode fazer a diferença. Amém? Nós precisamos de homens e mulheres com disposição de abraçar o ID do Senhor Jesus. Assim como Isaías, quando ele viu a glória de Deus manifestada naquele lugar, o Senhor pergunta, quem enviarei, quem há de ir por nós? E imediatamente Isaías fala assim, eis-me aqui, Senhor, envia aquele ali, ó. Foi isso? Envia-me a mim. Eu me comprometo com esse chamado, usa-me, Senhor. Eu gosto de uma frase de um teólogo que diz assim, essa vida logo passará, só o que fizermos por Cristo vai permanecer. Vidas estão se afogando agora nas drogas, vidas estão se afogando no álcool, vidas estão perdendo o casamento, pessoas estão tirando a própria vida. E muitas vezes nós falamos assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou cuidando da minha esposa, estou cuidando dos meus filhos, do meu cachorro lá em casa. Então não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver, porque foi para isso que o Senhor te resgatou. Rolou um vídeo aqui em Cuiabá de um senhor que acelerou o carro dele lá na estrada do Manso e tirou a própria vida. Acho que muitos aqui devem ter visto esse vídeo, viu essas notícias. Uma semana atrás, eu fui lá no restaurante dele. Fui lá comprar um frango assado. E eu lembro que eu estava comprando o frango assado, a pessoa me atendendo, ele chegou alegre assim no portão, sorrindo, cumprimentando os funcionários, e entrou e foi para o fundo. Aí eu fiquei pensando que por trás daquele sorriso escondia uma dor enorme.
E eu fiquei meditando naquilo e pensando, e se tivesse alguém como o Jack, um amigo dele que falasse assim, quero te convidar para ir lá em casa. Eu quero te convidar porque hoje vai ter uma reunião poderosa na minha casa. Eu quero te convidar porque hoje eu vou fazer um churrasco e você é o meu convidado. E aí essa pessoa começasse a ministrar e de repente a palavra de Deus fosse entrando no coração dele, bem aonde está aquele buraco, bem aonde está aquela dor, e hoje ele estivesse aqui em nosso meio, glorificando o nome do Senhor e falando assim, eu estava pensando em tirar a minha própria vida, mas por causa do meu amigo que me convidou para ir na casa dele, hoje eu estou aqui no meio de vocês. Hoje eu estou aqui. Aí ele olha para o amigo dele chorando, vai lá e abraça e diz assim, muito obrigado, porque você não desistiu de mim. Mas o problema, como eu disse, muitas vezes a internet nos leva a pensar só no network, na visibilidade, na mesa que nós vamos sentar. Mas lembra que o teu mestre, aquele que entregou a vida por você, ele sentou na mesa dos publicanos e dos pecadores. Até os próprios escribas e fariseus diziam assim, quem que é esse? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Quem que é esse que está sentando com os cobradores de impostos? Quem que é esse aí que está sentando com pecadores? Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Deus te chamou para esse propósito. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. E nesse processo, todos nós podemos estender as mãos. Escuta, todos nós podemos estender as mãos. Eu fico muito contrariada, eu acho muito bom a gente pregar em outra igreja, não na minha, porque aí eu fico mais livre para pregar. Eu fico muito contrariado quando chega aqueles irmãos e falam assim, pastor, o senhor está sabendo, né, que agora veio aquele negócio lá, e o Trump, ele é o anticristo, não sei o que lá. Eu fico contrariado, por quê? Porque esse irmão está tão preocupado com isso, mas não se preocupa em estender a mão para quem está perdido. Quem está perdido, que continue perdido. Ele deveria estar preocupado então em trazer esses que estão perdidos aqui para dentro, para um lugar de segurança. Então você pode estender as mãos, você que é homem, para aquele homem que está caído, que está afundando. Você, mulher, pode estender a mão para aquela mulher que está afundando. Você, jovem, pode estender as mãos e fazer a diferença na vida de jovens e de adolescentes que estão afundando. Você pode chegar ali remando com o seu barquinho, com a sua célula, com o seu pequeno grupo, remando, indo na direção, a pessoa estendendo a mão e você chegando, estou chegando, vou chegando, e de repente você estende a mão, é uma pessoa que ia tirar a própria vida e você levanta e fala assim, está seguro, Jesus hoje entra na sua vida, vem para esse barco, vem para este lugar, porque aqui você vai encontrar remédio, aqui você vai encontrar salvação, aqui você vai encontrar restauração. Aleluia, glória a Deus. E aí então de repente vidas começam a chegar, vidas começam a ser transformadas. Sabe por quê? Porque você ouviu o ide do Senhor Jesus. A fama de Jesus estava percorrendo. Conforme os discípulos iam entrando de casa em casa, a fama de Jesus já ia percorrendo. Tanto é que no versículo de número 14, chegou até no rei Herodes. Eu creio que quando você abrir sua casa de paz, lá no seu bairro a fama vai percorrer, lá na rua vai percorrer. Quando você abrir a sua célula, eu falei casa de paz porque lá na igreja é casa de paz. Quando você abrir a sua célula, vai começar a percorrer as notícias que na casa daquele homem, ali tem salvação. Na casa daquele homem, a vida pode ser restaurada. Aleluia! Quantas vezes eu lembro, eu e minha esposa fazendo célula lá em casa, e de repente chegava pessoas assim que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí minha esposa perguntava, quem que é essa pessoa? Falando, olha, ela ouviu que vocês têm uma igreja, tem um grupo aqui, e aí ela queria vir, eu trouxe ela.
Quantas pessoas nós ganhamos para Jesus naquela célula que eu nunca tinha visto na minha vida, porque a fama estava percorrendo no bairro, que toda quinta-feira à noite acontecia uma célula na casa do Vander e da Fabiana, que toda quinta-feira à noite, lá naquela casa pintada de vermelho, onde tem um ponto de ônibus na frente, está acontecendo uma célula. Quem conhece lá, fala assim, mas a casa do pastor não é vermelha, porque hoje eu moro em outra casa, quando eu morava na casa lá de baixo. Eles sabiam que toda quinta-feira nós estávamos comprometidos naquele lugar. Eu já dei várias vezes, eu dei esse testemunho aqui, mas talvez você não ouviu ainda. Eu comecei com a célula na minha sala. Era eu, minha esposa e meus filhos. Sábado à tarde. E aí fomos trabalhando, eu falei, sábado à tarde não ficou muito bom, vamos para quinta-feira à noite. E aí quinta-feira à noite começamos a trabalhar, e começou a vir gente, não cabia na sala de casa. E aí então tivemos uma ideia, vamos tirar tudo de dentro de um quarto. A casa tinha 3 quartos, nós vamos morar nos 2 quartos, um quarto é meu, da minha esposa, outro será dos 3 filhos, e esse quarto que é grande vai ser a nossa célula. Você faria isso? Prepararia o seu quarto para ser uma célula? Nós fizemos isso. Dentro do quarto era a célula. As pessoas chegavam na sala, passavam pelo corredor, entravam no quarto. Eu lembro que eu trabalhava no hospital. Quando eu chegava em casa, minha esposa já tinha deixado tudo limpo, as cadeiras organizadas, o som já estava ligado, o ambiente já estava preparado. Trabalho nunca foi desculpa para nós, porque nesse tempo eu trabalhava no hospital e nesse tempo eu também fazia seminário teológico. Nunca foi desculpa para nós, e nesse tempo eu tinha 3 filhos pequenos. Um tinha 8, outro tinha 6, outro tinha 7, tudo nessa idade. Nunca foi desculpa, pelo contrário, participavam de tudo. Toda quinta-feira estávamos reunidos. E aí o grupo cresceu mais e não estava cabendo dentro do quarto. Eu falei, nós vamos para frente da casa. Mas era de terra e era um barranco. Cortei o barranco num enxadão, deixei tudo plano. Aí colocamos as cadeiras lá. Glória a Deus. Aí então já tinha reunião na quinta e a gente almoçava junto, jantava junto. E eu já contei esse testemunho, até que surgiu então, a Caixa Econômica me liga e fala assim, o senhor foi contemplado com uma casa lá no Jardim Universitário. Aleluia, mas eu cheguei lá na Caixa Econômica e falei assim, eu vou desistir da casa. A mulher falou assim, o senhor está doido? Eu falei assim, eu estou doidinho, eu vou assinar desistindo da casa. E desistimos porque a gente não queria desistir da célula. E hoje todo mundo, assim, por isso que eu estou falando, é bom pregar na igreja dos outros. Porque o que eu vejo hoje, ai, pastor, está doendo a minha barriga, eu acho que é a célula. É a célula. Eu vou ter que parar com a célula porque minha barriga está doendo. Ah, pastor, quebrou a minha unha, é a célula. Vou ter que parar com a célula porque minha unha quebrou. Qualquer motivo era para parar. E as vidas que estão ali? Um dia nós daremos conta. Nós preferimos desistir da casa do que desistir daquelas pessoas. O que está no seu coração realmente? Sonda o seu coração nessa noite. Você é aquele cara, como no vídeo, que pula dentro da água, que vai lá colocar os botes, ou aquele que está apreciando a festa no salão principal? Quem é você nessa história? A fama de Jesus estava percorrendo, e todo mundo estava ficando, conhecendo Jesus, os discípulos, mas tudo de casa em casa, vidas sendo salvas, vidas sendo libertas, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas de demônios, pessoas eram alcançadas naquele lugar, porque esse grupo se dispôs a ir, a obedecer à direção do Senhor Jesus, de casa em casa, de casa em casa. E a igreja primitiva também trabalhou dentro desse propósito.
Porque a igreja primitiva, quando você vai ler o livro de Atos, eles estavam se reunindo no templo e também nos lares, repartindo o pão com muita alegria, com comunhão. Então eles estavam no templo e também nas casas. E é o que nós precisamos hoje, de estar aqui no templo no domingo, mas também estarmos nas casas. Porque ali é o lugar onde nós podemos ter comunhão, e ali é onde a gente pode alcançar aqueles que dizem assim: na igreja eu não coloco o meu pé, mas na casa do meu amigo, na casa da minha amiga eu vou. E quando ele vai lá, ele encontra Jesus. Eu tenho um exemplo desse na igreja, tenho vários, mas tem um que era interessante. Ele chegava na porta, deixava a esposa assistia o culto, ele vinha buscar a esposa. E aí então, convidaram ele para ir numa casa de paz, num pequeno grupo. Aí ele começou a ir, ele começou a gostar, ele começou a participar. Hoje, ele é um dos homens mais quebrantados dentro da igreja. Quando a gente começa a pregar, ele começa a chorar. Então, se não tivesse aquele pequeno grupo lá, talvez até hoje ele estaria esperando a esposa dele na porta da igreja. Porque ele falava assim: eu tenho a minha religião. Mas na casa do amigo, na casa de uma pessoa, ele foi para um churrasco. E como o peixe você pega pela isca no anzol, ele foi fisgado. E hoje está servindo o Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Assim era a igreja primitiva. Mas começou com um grupo de 12 homens. E aí então agora, quando Jesus sobe aos céus, se reúne 120 pessoas. 120 pessoas que permaneceram ali orando e buscando a presença de Deus intensamente. E nós somos um povo que oramos. Vocês oram na madrugada, já oramos aqui no início, já fizemos mais uma oração no meio do culto. Estamos orando, estamos buscando, estamos com um fervor. Amém? E quando eles estavam buscando ali, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre aquele lugar de forma sobrenatural. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, então são 120 barcos dentro de Jerusalém. 120 barcos de homens cheios do Espírito Santo de Deus, mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Oriandaralabaxeri, andaralabachori, andaralabaxeri, andaramanaias. Oricantaralabaxori, andaralamanacheri, andaralamanaxori, andaralabaxeri, andaralamanias. E aí então 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, e depois era um número que já não se podia mais contar. E muitas vezes entendemos errado, porque nós queremos o poder de Deus, queremos dons espirituais, queremos que Deus fale conosco, mas para quê? Se é só para você ficar em casa. No Monte da Transfiguração, eles queriam fazer ali, armar 3 tendas. Vamos armar 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés, uma para Jesus. Vamos ficar aqui em cima. Jesus, não, a obra está lá embaixo. Vocês recebem poder aqui para que seja manifestado no meio das multidões, na vida daqueles que estão precisando. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. O que estou dizendo para você nessa noite não é questão de números, mas eu estou falando para você nessa noite porque dentro desse bote de salvação, estou falando bote porque é a nossa linguagem cuiabana, né? Dentro dessa linguagem, aqui cabe o seu pai, aqui cabe a sua mãe, aqui cabe o seu irmão, aqui cabe o seu vizinho, aqui cabe o seu colega de trabalho, aqui cabe o seu colega de faculdade. Todos precisam ser salvos, todos precisam encontrar o amor de Deus. Seria muito egoísmo da nossa parte sermos alcançados por Jesus e não estender a mão para ninguém. A pessoa está se afogando, não posso, porque eu só toco violão. A pessoa está se afogando, eu não posso, porque é a mão que eu uso o microfone. A pessoa está se afogando, não posso, porque eu estou com um problema dentro da minha casa, no meu emprego, então eu não posso. Ah, mas a pessoa vai morrer. Fazer o quê, né? As pessoas morrem mesmo.
nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos ser a diferença nesse mundo. Esse final de semana está sendo poderoso nessa igreja. Eu creio que esse final de semana que está acontecendo aqui nessa igreja é para trazer um divisor de águas. Eu creio que esse final de semana, esse aniversário da igreja, é para trazer um marco histórico de um grande avivamento que está acontecendo neste lugar, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que vão tornar o CPA muito pequeno. Glória a Deus, como eu tenho visto o pastor Domingos estudando, buscando conhecimento, investindo, orando, para quê? Para equipar, para capacitar, que cada um possa cumprir o chamado. Por isso que eu falei que vocês têm pastores de excelência, porque pastor Domingos, eu não sei se ele dorme, gente, mas é o tempo todo preparando, o tempo todo buscando conhecimento, o tempo todo trabalhando, para chegar e entregar pronto na tua mão e dizer assim, está aqui o remo, agora é só você ir. E muitas vezes a gente fala assim, ainda não é o suficiente, mas nós não podemos perder tempo. As vidas estão perdendo lá fora. Faça como Jack, pule de cabeça na obra do Senhor, pule de cabeça na obra que Deus tem para a tua vida. Vidas estão perecendo. Jesus enviou de 2 em 2 e deu autoridades para eles. Eles receberam autoridade. Então veja bem, a autoridade do nome de Jesus está exatamente para alcançar o que está perdido. Ser discípulo do Senhor Jesus quer dizer que eu me envolvo nesta missão, nesse propósito. E eles foram, não levaram alforje, não levaram bolsas, não levaram nada. E por que é que eles não levaram nada quando eles foram? Justamente para não se embaraçar. Porque muitas vezes você ouve essa palavra no culto de domingo aqui, essa palavra começa a queimar no teu coração, mas agora você chega em casa, tem a internet, agora tem isso, agora tem aquilo outro, e aí segunda-feira tem os boletos, não sei o que lá, tem tanta coisa para fazer, que aí de repente você já começa a se arrastar, e você fala, eu não consigo, eu não estou tendo tempo, mas está no celular toda hora, e está no celular noite e dia, eu não tenho tempo para ganhar ninguém, eu não tenho tempo para fazer a obra, e está todo enrolado, e está perdendo o seu tempo. O que Jesus queria é que os discípulos não perdessem tempo, mas que fossem intencionais. Estava falando isso com o Marcos, que é líder dos homens lá na igreja, que veio comigo. Eu estava falando com ele isso no carro, ele cuida dos homens, eu falei, olha, a gente precisa ser intencional. Aí eu estava fazendo uma ilustração para ele, eu falei, quando nós vamos pescar, a gente não é bem intencional? Pega a vara, pega um monte de isca, pega lá, né, a tralha e vai com aquela mentalidade, hoje eu vou pegar um peixe, não é assim? Eu sou um pescador dedicado, gente. Não está pegando nada, eu estou lá assim, agora vai, né? Estou lá e estou naquela expectativa, vai dando 5 horas, 6 horas, está escurecendo, tem que hora de ir embora, não, vai ser agora no último minuto ele vem, e eu vou pegar, e naquele negócio, eu fico o tempo todo focado em pegar aquele peixe. Então eu falei para ele, nós também temos que fazer assim com os homens, para que eles sejam intencionais em pescar outros homens para Jesus. Agora tem aqueles que eu já fui pescar com eles, o sol está quente, Mato Grosso, né, tem aquele calorão. Aí chegou lá de manhã cedo, não pegou o peixe, o que eles querem fazer? Jogar a vara e pular dentro do rio. Fala, não, nós viemos aqui para pescar, nós viemos aqui para pegar um peixe. Então também nós temos que ser intencional. Essa semana lá na minha célula vai entrar assim um monte de peixe. Essa semana lá na minha célula os peixes vão pular, pastor Domingos, porque tem um monte de isca, as varas estão prontas. Glória a Deus, vai ser cada peixão que eu vou trazer aqui para dentro, vai ser uma grande festa, de multiplicação, porque somos intencionais, amém? Aleluia. Então, amados, eu quero concluir essa mensagem para você nessa noite.
Um dia todos nós, escuta bem, vamos prestar contas. Um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Pode ter certeza disso. Se tem dúvida, leia o livro de Apocalipse. Um dia vai estar eu, vai estar você, todo mundo lá. E quando Jesus perguntar, cadê o seu barquinho? Cadê o seu barco? Aí você olha assim, nada. Senhor, eu tive medo, pensei, se eu colocar o barco lá fora vai molhar. Vai chover no meu barco, vai molhar, vai arranhar a pintura. Um dia na presença dele, você, né, essa casa que você tem hoje, ele vai perguntar assim, quantas vidas foram alcançadas lá? Porque tijolo e concreto vai ficar, viu, gente? Tijolo e concreto, tudo isso aqui fica. Daqui 100 anos, ó, a gente vai embora, essa coluna continua no mesmo lugar, viu? O seu carro, a sua fazenda. Pastor, Senhor, né, obrigado por aquela fazenda que o Senhor me deu. O que você fez lá a favor do meu reino? A sua profissão. Médico, juiz, pedreiro, carpinteiro. A profissão que você tem hoje, saiba de uma coisa, na verdade, você é um missionário. Põe isso na cabeça, um missionário disfarçado de pedreiro. Quando entrar na casa de alguém que não conhece a Cristo, você é um missionário disfarçado de funcionário público. Quando eu chegar na minha repartição, você é um missionário disfarçado de universitário. Quando eu chegar lá na faculdade, mas muitas vezes a profissão e a posição que você tem te deixa vislumbrado. Mas isso lá no céu não vai servir para nada. Pode ser para os homens aqui na terra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é assim que diz o texto? Sim ou não? Sacerdotes. Você sabe o que é ser um sacerdote? É muito mais do que estar num culto de domingo à noite. A função de um sacerdote, no Velho Testamento, era de ligar o homem a Deus. Ele fazia essa ligação, essa conexão. Então, quando fala que todos agora são sacerdotes, é você que oferece o sacrifício e você que alcança aquele que está perdido e apresenta para o Senhor Jesus. O Ebiúber uma vez pregou dizendo o seguinte, né, para os líderes dele, falou assim, olha, líderes de célula são pastores com um P minúsculo, mas são pastores, estão pastoreando, estão cuidando de ovelhas. E o texto está falando que nós somos sacerdotes. Então, se você é sacerdote, você tem compromisso e de levar homens e mulheres que ainda não conhecem Jesus, ministrar na vida deles. Você pode dar um glória a Deus? Ministério de Louvor, pode subir aqui no altar, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Esse aniversário da igreja, eu creio que veio para marcar a história deste lugar. A estrutura está pronta. O que vocês têm nas mãos aqui é algo maravilhoso, um lugar privilegiado, uma igreja maravilhosa, uma chácara maravilhosa. A estrutura está pronta. Você já pode chegar com os barquinhos cheios de almas, porque aqui serão bem cuidadas. Amém? Aqui serão bem amadas. Em nome do Senhor Jesus. Meditando nessa palavra, eu pensei, talvez tenha alguém aqui que nessa noite, que recebeu Cristo nessa igreja, mas não foi pela minha voz.
não foi pela voz do pastor Domingos, não foi pela voz dos pastores dessa igreja, mas porque alguém... Fulano, vamos lá no culto? Vamos lá em casa hoje? Vai ter um churrasco? E aí, como é seu amigo, como é sua amiga, você ouviu essa pessoa, porque você tem confiança nela, e ela falou de Jesus e você recebeu. Foi por isso que Deus enviou Moisés na terra do Egito. Moisés já conhecia a linguagem do povo, já conhecia a cultura do povo, o povo já conhecia Moisés. Então, quando Deus envia Moisés para o Egito, quando Moisés fala, eles ouvem Moisés, porque já conheciam a voz de Moisés. Tem pessoas que só vão congregar aqui neste lugar, porque conhecem a sua voz. Escuta, mulher, tem mulheres que só vão congregar aqui, porque conhecem a sua voz. Escuta, homens, tem homens que vão congregar neste lugar, porque só conhecem a sua voz. Tem jovens que vão congregar aqui neste lugar, só vão congregar aqui porque conhece a voz de outros jovens que estão aqui. Então, nessa noite, que você possa abrir o teu coração e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu gostaria que você fechasse os olhos, o Ministério de Louvor preparasse uma canção, em nome do Senhor Jesus, pregando a palavra aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Espírito Santo de Deus venha começar a queimar no coração de muitos que estão aqui. Já está queimando na sexta, no sábado e hoje. Mas eu venho pedir que o amado Espírito Santo de Deus possa trazer no coração de homens e mulheres que estão aqui esse fervor, essa paixão por almas que estão se perdendo lá fora e que nessa noite estão dizendo: Senhor, eu vou ser um daqueles que vão me lançar. Eu vou ser um daqueles que vão colocar um barco dentro desse mar. Eu vou ser um instrumento nas tuas mãos para alcançar os perdidos lá fora. Senhor, usa-me com poder e autoridade. Usa-me, Senhor. Comece a orar. Erga a tua voz e comece a orar. O Espírito Santo de Deus traz no seu coração uma casa que pode ser uma célula, uma empresa na hora do almoço, pode ser uma célula. Ele está trazendo no teu coração que lá naquela escola, lá naquela faculdade, pode ser uma célula, que lá naquela rua pode ser uma célula, sim. E nesse encontro com Deus, o próximo encontro com Deus, vidas vão passar pelo encontro com Deus, porque você convidou, porque você estendeu as mãos, porque você pagou o preço pela vida delas, você foi atrás delas, você foi de noite, você ligou para elas, você orou, você jejuou, e hoje elas estão aqui.
Eu creio que as portas das salas vão se abrir. Eu creio que a porta daquela garagem vai se abrir. Aquele cadeado que está trancando vai se abrir. Oh, eu creio que vidas vão conhecer Cristo através de você, através do seu testemunho. Pastor, mas o que eu sei ainda é pouco. O que eu tenho é muito pouco. Mas esse pouco na mão de Deus, Ele multiplica, Ele multiplica, Ele multiplica, Ele multiplica. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Vem aqui na frente do altar, a mover aqui. Eu quero participar desse mover. Eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero abrir a porta da minha casa. Eu quero abrir a minha garagem, lá na minha escola, lá no meu trabalho. Me usa, Deus, me usa, Deus, me usa, Deus. Vem aqui na frente. Você que quer ser usado pelo Senhor, você que quer mais de Deus, vem aqui na frente em nome de Jesus. Vou pedir para os pastores se ungir nessa noite. Unge cada um com poder e com autoridade. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Em nome do Senhor Jesus. Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente. Levanta homens e mulheres apaixonados pela tua presença, Senhor. Levanta homens e mulheres sedentos por ti, Senhor. Homens e mulheres que estão dizendo: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor.
de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos já partindo para o encerramento dos nossos 35 anos de IBN Renovo. Esse aí é bolo da festa. É o bolo da festa. Só que não tem bolo aqui, mas vai ter bolo. Todo mundo encheu? Então levanta o vazio. Quem não encheu, levanta o vazio. Meu Deus, tem gente que não vai. Mas Deus estourou. Pode apagar esse amor. Ninguém detém. É obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém. Ninguém detém. É obra santa. Quem só tá no mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém. É obra santa. Esta causa é do Senhor. Parabéns pra você. Seu nome é Obra santa! Não! Não, irmãos! Nós estamos em festa! Aleluia! Agora, obra santa! Espírita! Obra santa! Nós temos que dançar porque nós estamos agradecendo e adorando ao Senhor pelos 35 anos renovo! Aleluia! É bom demais! Tivesse mais o que né? Deus é bom demais. Olha, 35 anos de renovo. Como Jesus tem nos abençoado. Jesus tem respondido a sua oração. Aleluia. Ó, um abraço da Renovo para os que estão visitando hoje aqui. Aleluia. Eu fiquei tão feliz porque vi várias pessoas que eram daqui, que veio hoje. Eu falei, nossa, não estou nem acreditando, que bênção! Eu queria falar o nome de todos, mas não dou conta. Bênção demais, irmãos. Isso aqui é festa. Existe festa melhor do que a nossa? Festa maravilhosa. Quem vive? Isso! Quem vive? Isso! Agora você vai dar glória a Deus, batendo as suas palmas, adorando ao Senhor. Da sua mão. Obrigado, pastor Mani, pela presença. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e nos ajudado. Leva-nos em paz para os nossos dados guardados no Teu nome, porque no Teu nome é poder, segurança, alegria, restauração,
cura, milagres, e que o Senhor possa trazer um grande avivamento, e que cada um de nós sejamos como um bote salva-vida, e que possamos ser como aquele que entendeu: eu preciso fazer alguma coisa, e mergulhou no mar aberto. Assim possamos dizer: Senhor, estou aqui para mergulhar na tua obra e fazer a tua vontade. Levanta trabalhadores para a tua seara, que esta palavra encontre lugar em nossos corações para ganhar almas e fazer discípulos no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o teu povo. Nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga amém.